Então, pessoal, lá vai o governo Lula mais uma vez interferir no mercado financeiro, no mercado de empréstimos aqui, é claro, para distorcer a economia mais uma vez. Trata-se de um governo, obviamente, que não tem repertório, toca sempre a mesma música de uma única nota, que é a questão do crédito barato subsidiado para promover o voo da galinha que a gente conhece muito bem, que não leva a lugar nenhum, mas traz uma roupagem ali enganosa no primeiro momento que faz crer que o país está tendo algum tipo de crescimento econômico, quando na verdade não está. E agora, por meio aqui do senhor Poste, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o governo Lula apresenta aqui, apresentou hoje, dia 16 de fevereiro, sexta-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo, 8 projetos para fomentar o mercado de crédito aí, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, né? Então, realmente uma coisa assim chega a ser assustadora, porque o histórico brasileiro e de várias outras partes do mundo, é verdade, deixa claro que esse tipo de medida aqui é uma tragédia sob todos os aspectos. Então vamos conversar um pouco aqui sobre esse tema, sobre essa questão, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, foi apresentado aqui esse pacotaço de projetos aqui que teriam justamente o objetivo de tornar a concessão de créditos mais fácil aí por parte das instituições financeiras e tudo mais, né? O próprio presidente da FEBRABAN aqui, que se encontrou aqui com o Fernando Haddad, afirmou que o tema do encontro são ações que reduzem o custo de capital e de crédito, ou seja, manipulação econômica e por parte do governo, manipulação da taxa do crédito, né, da questão da taxa de juros, do valor do dinheiro no tempo e tudo mais, né? Então essa pauta aqui que foi apresentada à FEBRABAN também está tramitando lá no Congresso Nacional, incluindo algumas propostas que já estavam desde a época do Bolsonaro aí, e foram recuperadas, né, nas palavras aqui do Fernando Haddad, pelo governo do Lula, né? Então o secretário de Reformas Econômicas, que está abaixo ali do Fernando Haddad, dentro do guarda-chuva, digamos assim, lá do Ministério da Fazenda, ele apresentou à federação 8 projetos de leis sobre crédito aí. Tem a íntegra do documento para quem tiver paciência para ler esse falatório todo aí, né? Mas tá lá, foi apresentado isso para o pessoal lá da FEBRABAN, justamente porque eles são a parte interessada nessa história aí. É claro que esse crédito, obviamente subsidiado, vai movimentar bastante esse setor aí, né? Sem dúvidas, né? Então, alguns desses projetos já estão tramitando há muito tempo, né? Veja aqui, por exemplo, que o próprio Haddad disse que alguns desses projetos estão aguardando definição de relator, então nem entrou para ser relatado ainda, que dirá para tramitar no Congresso ali, no meio do plenário e tudo mais, né? E aí, obviamente, o Fernando Haddad esteve lá junto com o pessoal da FEBRABAN para pedir apoio dessa federação, fazer aquele lobby, aquela pressão para que a coisa continue andando lá no Congresso Nacional, né? Nas palavras aqui do Fernando Haddad, os temas estão muito amadurecidos, eu não tenho dúvida disso aqui, né? E a redação estaria muito adequada, né, nas palavras dele, mas não descartou a possibilidade de um ou outro ajuste dentro dos projetos de lei aqui, né? Então esses aqui são os 8 pontos, os 8 projetos, né? Certamente isso aqui é um print lá do texto, da íntegra do texto e tudo mais, um resumão do que vai ser apresentado lá, do que já está no Congresso e que foi levado para o pessoal da FEBRABAN apreciar, né? Tem aqui uma resolução bancária, o outro aqui é ressarcimento a investidores, infraestruturas do mercado financeiro, cooperativas de seguro, regime legal de juros, isso aqui é perigoso, falências, contratos de seguro e execução extrajudicial. Tudo isso aqui tem algum impacto nesse sentido da questão de crédito, né? Então, essas aqui são consideradas medidas prioritárias para o governo federal para fomentar o mercado de crédito aí, que é sempre o grande objetivo de governos petistas, infelizmente, porque isso causa toda sorte de distorções, né? Então, o Haddad falou o seguinte: são temas sensíveis, então queremos fazer chegar aos presidentes das duas casas esse pedido conjunto para primeiro olhar para essa agenda e segundo designar pessoas, né? Ou seja, deputados que tenham a capacidade de diálogo técnico com os interessados. Então o Haddad já está meio que prevendo como que a coisa tem que andar lá no Congresso Nacional, né? Menos, Haddad, fica mais
na sua fica pianinho aí, né? Então, o senhor Isaac Sidney, que é o presidente da Febraban, perdão, né, afirmou aí que o tema do encontro é justamente tratar desses pontos aí, tratar desses projetos de lei que estão tramitando ali e tudo mais, né? E também ele afirmou aqui que a federação também apresentou sugestões que podem derrubar o custo da intermediação financeira, né? Sendo que o volume de crédito aí teve, no ano de 2023, 5,8 trilhões de reais. Realmente é bastante dinheiro, com certeza, né? Nas palavras aqui do presidente da Febraban, nós debatemos iniciativas que o próprio governo já encaminhou para o Congresso Nacional. São projetos de lei que estão trabalhando e que têm potencial relevante para reduzir o custo de capital e de crédito, né? E o Haddad falou o seguinte, que a pauta do mercado de crédito se conjuga com a agenda fiscal. Caramba, isso aqui é complicado, hein? E com um ambiente de negócios mais favoráveis ao crescimento. Eu fico imaginando isso aqui, né? Ambiente de negócios mais favorável ao crescimento, com aumento na tributação, com uma regulamentação cada vez maior, com uma insegurança jurídica absurda, né? Do que o Fernando Haddad tá falando aqui, pelo amor de Deus, né? Com um governo que não sabe nem fechar as próprias contas, do que ele está falando, mas enfim aqui, né? E aí, de acordo com o Isaac Sidney, o Aloysio Mercadante deveria estar presente, mas ele estava meio doente e acabou não indo nesse encontro aí e tudo mais, porém, o BNDES seria muito relevante aí para as discussões no mercado de crédito, né? Então, tem aqui, conforme você viu, também a questão da lei de falências aqui, que está sendo prevista aí alguma mudança nesse sentido, né? E de acordo com o Haddad, o principal ponto é justamente sobre a recuperação dos créditos dos credores em virtude do atraso e dos procedimentos de liquidação dos ativos das empresas. Talvez seja esse ponto 8 aqui também, né? E aí o motivo é a deterioração dos ativos ao longo do tempo. Obviamente, eles acabam perdendo valor nesse sentido, né? Então, ele diz que o governo está propondo aqui é uma alteração que vai melhorar a capacidade de recuperação do crédito, vai vendo, né? E aí o governo vai agilizar a capacidade de que esse procedimento aconteça num prazo menor, com uma avaliação mais rápida e com uma liquidação mais rápida, né? Se o problema fosse só esse aqui, tudo bem, não seria o grande ponto, né? O grande desastre mesmo desse tipo de medida, principalmente por um governo de esquerda como o governo PT, é justamente o fato de isso aqui distorcer completamente o mercado financeiro. Por quê? O que é a taxa de juros? Do que se trata a taxa de juros? Do que se trata o crédito? É o custo do dinheiro ao longo do tempo, né? Se você empresta o dinheiro para alguém agora, a expectativa que você tem é lá na frente receber um valor maior, é o custo do uso desse dinheiro no tempo, né? Então, como qualquer outro preço na economia, a taxa de juros, que é o preço do dinheiro ao longo do tempo, não pode ser manipulada pelo Estado sem que isso represente um grande problema aí de distorção econômica, de distorção de preços. Então, quando o governo entra subsidiando o crédito, criando leis aí restritivas à aplicação de taxas de juros mais altas, como foi aquela questão do controle lá da taxa de juros, a limitação da taxa de juros do cartão de crédito, o que você tem nesse cenário é uma distorção do mercado, né? Por um lado, você pode ter escassez de crédito, justamente porque se os bancos tiverem que ser obrigados a emprestar dinheiro para pôr um valor para uma taxa de juros que não é atrativa, então eles não vão emprestar esse dinheiro ou vão concentrar esse crédito nos melhores tomadores de empréstimo, né? Naquele pessoal que tem mais condições de pagar, de fato, honrar os seus compromissos, né? Agora, se o crédito for subsidiado, então, pelo governo, para fugir desse problema, né, sair um pouco pela tangente desse problema da escassez de crédito, então o crédito, pelo contrário, vai se tornar abundante, vai se tornar muito mais presente. É muito mais vantajoso para o banco emprestar dinheiro nessas condições, né? Então, se nós estamos falando de um cenário de subsídios estatais para uma taxa de juros mais controlada, isso na prática significa uma distorção do mercado econômico, porque mais gente vai conseguir pegar empréstimos e pessoas que não necessariamente vão conseguir pagar isso depois, né? É um crédito que não vai ser muito bem especificado ali do ponto de vista da capacidade de pagamento futuro. Uma vez que a coisa é subsidiada, fica muito mais fácil agir dessa forma, né? E aí,
No longo prazo, então, o que você tem? Uma tendência a um aumento exagerado desse crédito aí de uma forma distorcida e, principalmente, você acaba fazendo com que negócios que de outra forma seriam inviáveis se tornem viáveis porque a taxa de juros está muito baixa. Só que isso aqui não dura para sempre, isso aqui não tem como ser mantido de forma indefinida, de forma eterna. O governo fica dando dinheiro para subsidiar o crédito. O que acontece lá na frente quando o subsídio acaba? Aí você tem a inadimplência, você tem pessoas dando o calote nos seus financiamentos e os bancos, então, sofrendo pesadas perdas por conta disso. Isso já aconteceu no passado, isso vai acontecer no presente e no futuro com certeza, né? Então, quando nós vemos aqui o governo juntinho, na maior amizade com a Federação Brasileira de Bancos, aqui a FEBRABAN, isso significa más notícias econômicas, essa é a verdade. E é impressionante. Não importa se é governo de direita, de esquerda, o que quer que seja, né? Os bancos sempre estão juntos ali do poder, juntos do governo. É uma coisa impressionante, é uma simbiose realmente do funcionamento do Estado moderno e do sistema bancário moderno, né? Ambos estão fadados à autodestruição em algum momento, mas enquanto isso não acontece, meu amigo, temos que lidar com esse tipo de coisa aqui, distorção econômica, manipulação de preços do dinheiro, no caso, manipulação de taxa de juros e, é óbvio, uma série de problemas econômicos lá na frente. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.